Pessoal, muito boa noite a todos que estão aqui. Salão de Estudos, Centro Espírita Vinhas do Senhor, aqui em Pouso Alegre. A todos que estão nos acompanhando através das redes sociais, sintam-se como se estivessem aqui presentes conosco. E antes de reiniciarmos o estudo da obra, é sempre muito importante realizarmos aqueles momentos de maior introspecção através da prece. Nós sabemos que no meio espírita, a prece transcende aquele caráter meramente místico. A prece é movimentação de energias, é sutilização de forças, é processo que envolve a sintonia com as energias e os pensamentos provenientes daqueles que estão numa condição melhor do que a nossa. Podemos até dizer que se trata praticamente de um intercâmbio mediúnico, já que nesse processo os nossos benfeitores, os nossos espíritos amigos, aproveitando-se desse momento em que o nosso espírito, em que a mente está mais pacificada, mais elevada, nos fornecem as instruções, as boas energias, as orientações para nós sermos consolados e direcionados nos caminhos da vida. Se soubéssemos a extensão do valor da prece, se nós desenvolvêssemos o hábito salutar desse momento, muita coisa na nossa vida mudaria, obviamente, para melhor. Que Deus nos abençoe. Agradecemos a Ele a oportunidade da vida, mais uma vez num corpo de carne. Agradecemos a oportunidade de termos o contato com a doutrina espírita que nos esclarece, que nos renova o ser, que nos dá aquela fé raciocinada para compreendermos aquilo que antes chamávamos os enigmas da vida, mas que hoje se nos afiguram como consequências totalmente naturais daquilo que vem do passado e do planejamento para o futuro. A todos nós, paz, luz, que Deus nos abençoe, que assim seja. Gente, penúltimo capítulo da segunda parte do livro Céu e o Inferno. Hoje estamos aqui no capítulo de número 7. Daniel, falta só mais um, capítulo de número 8, é? Sim. Você falará sobre ele semana que vem? Não. Semana que vem, dia 22, será o nosso último estudo na sexta-feira, porque depois nós entraremos num período aí de recesso. Semana que vem, como é de nosso hábito, como eu já venho falando aí para todos, falaremos acerca do Natal. É a palestra que a gente costuma fazer todos os anos, em que nós abordamos a questão da figura de Jesus perante a doutrina espírita, que o Espiritismo entende de Jesus. Falaremos muita coisa acerca dos evangelhos, que falaram muitas coisas, algumas certas, outras erradas, acerca da vida dele, como que o Espiritismo enxerga esse ser fantástico, que há mais de 2 milênios esteve aqui nos orientando sobre bem viver. Semana que vem, dia 22, falaremos acerca disso aí. O capítulo 8, conforme eu já havia falado, nós falaremos via online. Vou gravar de casa e depois jogamos aí nas redes sociais, porque iremos voltar em janeiro e já quero voltar fazendo um curso de passe e já iniciando posteriormente a nova obra a ser estudada, livro Libertação da Lavra, de André Luiz, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Livro esse incrível, como todas as obras de André Luiz.
porque versa acerca do assunto palpitante, qual é a da obsessão. Beleza? Vamos que vamos? Capítulo 7, segunda parte, o céu e o inferno, espíritos endurecidos. O que significa isso? São todos aqueles espíritos que não se arrependeram da prática do mal. Todos aqueles ainda empedernidos no mal. Espíritos perversos. Mas não somente espíritos maus e perversos, mas aqueles ainda fortemente arraigados no orgulho, na inutilidade, na preguiça. Nós vamos ver aqui alguns depoimentos de espíritos maus e de espíritos entediados, porque eram preguiçosos. Todos eles na categoria de espíritos endurecidos. Primeiro depoimento aqui, Lapomerai, castigo pela luz. O caso começa assim: Kardec relata que estava um pessoalzinho lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, comentando acerca do processo de perturbação espiritual, que é aquele processo que atinge aqueles espíritos, todos nós, obviamente, após o desencarne. Quando de repente surgiu ali uma comunicação espontânea. Um espírito, utilizando-se de um médium, sem ser evocado, deu uma comunicação. Não se sabe se via escrita, não se sabe através da psicofonia, provavelmente através da via escrita, psicografia. Em suma, o que aquele espírito revelou? Era um espírito orgulhoso, Kardec percebeu isso pelas palavras dele, um espírito que dizia não estar em perturbação, porque o assunto do momento na rodinha de estudos era sobre perturbação, e ele falava de uma luz odiosa que o rodeava, uma luz que o ofuscava, que não deixava ele ver nada ao redor dele e que penetrava por todo o seu ser fluídico. Esse espírito se dizia forte, se dizia superior a todos que ali estavam e não precisava da ajuda de ninguém. O objetivo dele era lutar contra aquela odiosa luz que o envolvia e que o penetrava. Basicamente, é um resuminho da comunicação dele. Quando eu li pela primeira vez, logo assim eu fiquei admirado. Por quê? Porque quando a gente fala que o espírito é um espírito mau, um espírito empedernido, endurecido, logo nos vem à cabeça o quê? Pô, esse espírito está em trevas, envolto na escuridão, não é? Só que esse espírito era um espírito mau, né? O orgulho dele era uma coisa muito intensa, não queria saber de nada, de ajuda, falava dos crimes que havia cometido, não se arrependia deles. E no entanto não estava envolvido em trevas, estava envolto em luz, uma luz que o incomodava. Interessante isso daí. Olha como que os processos de reabilitação, Kardec gosta de falar muito a palavra punição, lá no plano espiritual varia caso a caso. Aqui na Terra, o indivíduo basicamente ele é julgado pelo crime que cometeu, sem levar tanto em conta a condição, tanto em conta não, sem levar nada em conta a condição espiritual dele. No plano espiritual, a justiça divina atua de modo diferente, porque para o mesmo gênero de crimes, nós vamos encontrar punições adequadas a cada nível espiritual, a cada grau. Então nós vemos, na semana passada falamos dos espíritos arrependidos. Quem esteve aqui ou assistiu via internet está lembrado. Falamos daquele espírito, de Castelnaudari. Lembra? Ficou quantos anos preso numa casa sem poder conversar com espírito nenhum, rememorando o crime que cometeu. Era um espírito que depois se arrependeu, mas cuja punição era uma punição bem material, porque era um espírito não desenvolvido intelectualmente, mas bruto, rude. Aqui nós vemos um outro gênero de punição, porque é outro tipo de espírito. Um espírito inteligente, já esclarecido, mas que havia cometido inúmeros crimes por conta ainda do seu lado ainda muito instintivo, muito animal. E
E disso ele não se arrependeu. 3 comunicações sucessivas surgiram depois dessa. Comunicações essas de mentores da casa, comentando acerca do caso. Na primeira comunicação, resumindo ela, o Espírito fala que, no caso desse Espírito, o sofrimento, ao invés de ser um sofrimento útil para ele, Espírito, por quê? Porque mostrava a causa dos seus erros, era um sofrimento que exacerbava a sua rebeldia. E isso é muito comum no plano espiritual. Indivíduos criminosos, ou indivíduos indolentes, ou indivíduos extremamente orgulhosos, quando desencarnam, em boa parte dos casos, eles permanecem ali com aquele nível espiritual, com aquele tipo de pensamento, e revoltados. Ele até, o espírito dessa comunicação aqui, o bom espírito, nos fala que essa condição é aquela condição que Jesus fala no Evangelho, do ranger de dentes. Lembra quando Jesus fala? E sereis lançados nas trevas exteriores, lá haverá choro e ranger de dentes. O que significa o ranger de dentes? Significa, figura de linguagem ali, o significado ali é rebeldia. Então esse espírito é colocado na categoria de espírito endurecido, porque ele não havia ainda se arrependido da prática do mal. Kardec fala que depois de sucessivas evocações, ele foi amolecendo, até se arrepender. Mas nesse caso aqui, não. Na segunda comunicação do mentor, de um outro espírito, de um outro mentor, ele fala uma coisa interessante, que um espírito envolto em trevas, um espírito envolto em luz, o resultado é o mesmo. Porque se ele está envolto em trevas, ele não vê nada ao redor. E aquele que está envolto em luz também não vê nada ao redor. Nenhum espírito, nenhuma paisagem, rigorosamente nada. Que, para um espírito sábio, estar nimbado de luz é uma coisa. Agora, para o espírito, que é um espírito revoltado, estar envolto em luz é um castigo tremendo. Uma coisa que incomoda, né? É uma coisa que incomoda. E por que incomoda, Mariângela? O mentor aqui explica que espíritos dessa categoria, quando estão encarnados, quando tramam os crimes, eles tramam aqui. E eles não revelam isso para as pessoas. Muitos deles têm aquele sorrisinho social. Muitos deles são aquelas pessoas, né, que se colocam como benfeitores, como pessoas boas, mas que na surdina cometem inúmeros crimes. Quando eles desencarnam e se veem envoltos pela luz, aquela luz penetra por todo o seu ser e lhes traz profundo sofrimento. Por quê? Porque revela o pensamento deles. O pensamento deles não fica escondido, fica exposto. E aquela luz revela para a própria pessoa que ela não é aquele ser elevado como ela pensa que é. Porque o orgulhoso pensa assim. O orgulhoso é aquele indivíduo que pensa que é melhor do que os outros, é superior. Essa luz, que o próprio Espírito fala que incomoda, que penetra em todo o ser, é uma luz que mostra a exata estatura moral dele. E isso para ele é odioso, isso para ele é terrível, é um verdadeiro sofrimento moral, é um sofrimento pior do que um sofrimento, vamos dizer assim, físico, de um espírito embrutecido que desencarna. Isso aqui seria a segunda comunicação. E a terceira comunicação fala da diferença entre a justiça humana, como eu já havia comentado agora há pouquinho, com a justiça divina. Isso aqui é o primeiro caso, né, do espírito castigado pela luz. Alguém quer fazer alguma pergunta, fazer algum comentário a respeito disso aqui? Oi. Eu ainda não entendi de onde veio a luz. Porque em outros livros, essa luz está vindo de outros lugares, né? As pessoas que estão olhando por ele, os espíritos que estão cuidando deles. Mas nesse caso específico, de onde veio a luz? Então, ele se vê envolto em luz. Não significa que a luz está realmente em torno dele.
Esse fato de se ver envolto em luz prova que o processo de punição aí é algo muito mental, né? É algo que age na sua mentalidade e que o faz enxergar-se envolto na luz desse tipo, revelando-lhe tudo aquilo que está no lodo do seu ser. É algo muito mais mental e interior do que propriamente externo. Já é assim, proveniente da própria consciência dele? Acusando. E por quê? Porque é um espírito já esclarecido. É um espírito que já tinha estudo, que já sabia muito bem na vida o que é certo e o que é errado. Sabia que não poderia errar, como vinha errando, mas insistia no erro. Diferente daquele espírito, que é um espírito embrutecido, com pouco conhecimento da vida espiritual, com pouco conhecimento material mesmo, e que age muito mais por instinto do que por qualquer outra coisa. Nesse a punição é diferente. Uma outra coisa que a gente tem que ver também é que o próprio fluido cósmico universal, né, o próprio fluido planetário, oriundo do FCU, ele tem uma capacidade luminosa. Mas provavelmente nesse caso aqui o processo era muito mais interior. Ele não tinha capacidade de ver nada ao redor, porque tudo era luminosidade ao redor dele. Porque a gente sabe que nós não enxergamos com os olhos. Os espíritos também não. Todo o processo de enxergar é mental. A gente pode pegar como exemplo também, Ricardo, só um segundinho, como exemplo, um caso anterior que a gente estudou, daqueles dois seres, daquele homem e daquela mulher, que se suicidaram. Duplo suicídio por amor e dever. Lembra? Qual que foi a punição deles? Um não podia ver o outro. Quer dizer, eles podiam estar lado a lado. Eles podiam ver toda a população espiritual no ambiente, inclusive a parte material que estava ali. Mas um não podia enxergar o outro. Era a consciência, né, que impedia que essa visão acontecesse. Um mecanismo intrincado esse, né, mas é totalmente mental. Fala, Guilherme. Esse mental, ele está registrado em alguma parte do espírito, ou aqueles corpos mais sutis que ligam o espírito ao perispírito. Onde fica mais ou menos assim, se é possível saber disso, registrado assim, uma espécie de alucinação, né? É, mais ou menos uma alucinação. Sim. Ele cria dentro do cérebro, sei lá, do cérebro espiritual. Exatamente, é um processo alucinatório. Eu acredito que seja um processo alucinatório. E onde fica isso daí? Na mente. E onde está a mente? A mente é um atributo do espírito. Então aqui nós não falamos dos corpos, nós não estamos falando aqui do corpo perispiritual, muito menos do duplo etérico e do corpo físico, que já não existem mais com o espírito desencarnado, né? Outras escolas filosóficas, André Luiz fala, por exemplo, do corpo mental. Mas mesmo assim o corpo mental é o envoltório sutil da mente, mas a mente é uma propriedade específica e intrínseca do espírito. Mente, memória, inteligência, sentimentos, conhecimento, tudo é o espírito. E tudo isso se reflete nos sucessivos corpos que o espírito tem. Ô Daniel, então por isso que incomoda, porque tudo que é alucinação é uma coisa que agride e machuca. No caso dele, aquela luz ali estava machucando. Exato. E já era coisa da mente e alucinatória. Exato. Não é? Nós somos julgados pela própria mente, pela própria consciência. Em comunicação anterior, na semana passada nós vimos isso, o Espírito fala que depois que ele se arrependeu, o sofrimento tomou um outro caráter. Porque até então o sofrimento é um sofrimento material, vamos dizer assim. Uma dor, entre aspas, física. Depois que ele se arrependeu dos erros cometidos no passado, isso já era dor, era um outro tipo, uma outra categoria de dor. A dor da consciência pesada. É a consciência que julga. Como nós estamos encarnados, é difícil a gente entender o alcance disso e o impacto disso. Mas para um desencarnado, a dor moral dói muito mais do que uma dor, vamos dizer assim, perispiritual. Muito mais. Né? Basta saber que indivíduos que são, por exemplo, viciados em alguma substância aqui na Terra, quando desencarnam, a crise de abstinência do lado de lá é muito pior do que a crise de abstinência aqui quando eles estão encarnados, porque o corpo físico abafa muita coisa. Lá eles não têm corpo físico, é só o corpo espiritual, sutil, que responde a todas as impressões da mente. Ok? Olha só, segunda
comunicação aqui, ó. Essa é legal. Angélico, nulidade sobre a terra. Olha só a característica que Kardec coloca dessa moça aqui, ó. Nulidade sobre a terra. Começa aí com algumas perguntas e respostas, né? Um espírito se apresenta espontaneamente ao médium sob o nome de Angélico. Perguntas e respostas. Arrependei-vos de vossas faltas? Ela, não. Então por que viestes até nós? Para tentar. Não sois, pois, feliz? Não. Sofreis? Também não. O que vos falta? A paz. Na verdade, é um espírito com um pensamento tão materializado, que ela acha que sofrimento só é o sofrimento material. Ela não tinha paz, e só pelo fato de não ter paz, isso já é um sofrimento. Segunda pergunta: como pode a paz vos faltar na vida espiritual? Um lamento do passado é a resposta. Olha, lamento do passado é remorso. Portanto, você está se arrependendo? Não, eu tenho medo do futuro. Então, olha só a categoria desse espírito: não se arrependia do passado, mas tinha remorso porque, ai, o que vai acontecer comigo no futuro? Era esse o pensamento dela. O que você tem medo? Resposta: o desconhecido. Terceira pergunta: quereis dizer-me o que você fez na última existência? Não fiz nada. Foi a resposta. Quarta pergunta: em qual posição social você se encontrava? Mediana. Você foi casada? Casada e mãe. Cumpristes com zelo os deveres de mãe e esposa? Não. Meu marido me entediava. Meus filhos também. Era casada, o marido causava tédio nela. Os filhos, idem. Como se passou a sua vida? Eu me diverti na juventude e me aborreci depois que eu me casei. Quais eram as vossas ocupações? Nenhuma. Mas quem cuidava da sua casa? A empregada. Pergunta 6. Não será nessa inutilidade que será preciso procurar a causa dos vossos lamentos? Talvez tenha razão. Não basta com isso convir. Quereis, para reparar essa existência inútil, ajudar os espíritos culpados? Como que eu vou fazer isso? Ajudando-os a melhorarem-se pelos vossos conselhos e pelas vossas preces. Eu não sei orar. Vamos fazer em conjunto? Quereis isso? Não. Por quê? A fadiga. Igual aquele personagem do Chaves, né? Lembra? Jair? A fadiga. Então, o espírito fatigado. Todo mundo viu aqui. Uma pessoa que, na juventude, só se divertiu. Naquela época, século XIX, a mulher era criada para o casamento. Nascia menininha, desde pequenininha já era preparada o enxoval. Todo mundo sabe disso. Ela se casou. E a vida de casada dela, um tédio total. O marido a entediava, os filhos a entediavam também. Ela não fez nada de útil na vida. Veio o espírito aqui, um dos mentores da casa, chamado Monod, e falou algumas palavras a respeito do caso dessa nossa querida Angélica. Características dela, segundo o espírito Monod: espírito sem nenhum tipo de iniciativa, foi inútil para si e foi inútil para o próximo. Amava somente as diversões da vida, nunca procurou as satisfações do coração. Quais são as satisfações do coração? O estudo e o cumprimento dos deveres domésticos e dos deveres sociais. Olha só, o caso dela pode ser aplicado e muito aplicado em muitas pessoas que talvez nós conheçamos nos dias de hoje. Na juventude, só farra, só diversão. Depois, quando chega o momento de encarar as responsabilidades da vida, foge dessas responsabilidades. Sejam elas no quesito lar, seja no quesito trabalho.
não tinha faltas graves, ou seja, não foi uma criminosa, mas também não fez o bem. Fez a infelicidade do marido e comprometeu por desleixo o futuro dos filhos, seja através do exemplo, mau exemplo dela, seja através do fato dela renegar a criação dos filhos para os empregados, que aliás, ela nem se dava ao trabalho de escolher muito bem. Então, olha só, como que a inutilidade foi prejudicial para ela, como também foi prejudicial para o marido e principalmente para os filhos. Na penúltima encarnação, o que ela foi? Ela foi freira, vivia em ambiente monástico, no monastério, e era egoísta e preguiçosa, ou seja, ela não mudou nada. Ela desencarnou como freira, egoísta e preguiçosa, resolveu experimentar a vida doméstica, reencarnou, e tão logo a vida começou a dar os seus primeiros passos para ela, ela se entregou novamente à preguiça e à inutilidade. Hoje ela pode até compreender o quanto que a preguiça lhes fez mal, mas não tem forças para combater. Nós, seres humanos, fomos criados para atividade, para duas atividades: atividade do corpo e atividade da mente. Quando nós não temos a atividade do corpo e nem a atividade da mente, caímos numa situação como essa. Posso falar que a nossa querida Angélica era depressiva? De uma certa maneira, sim. De uma certa maneira, sim. Tá? Muitos casos de depressão, por favor, não são todos, mas muitos casos de depressão são explicados dessa forma. Pessoas que não colocam utilidade na sua própria vida, seja em quesito de corpo, seja em quesito de mente, principalmente em utilizar a mente para poder progredir, seja através do estudo não enobrecido, seja através das práticas positivas sociais. Quem fala isso não é o Daniel, está lá no Livro dos Espíritos, na parte que fala sobre desgosto da vida e suicídio. Está lá, fala justamente muita coisa a respeito disso. Sobre a nossa querida Angélica, perguntas, dúvidas, comentários? Logo depois, tem uma outra comunicação aqui, muito parecida com essa, cujo título é Um Espírito Entediado. Então, olha só, nós vimos 3 comunicações. A primeira, um criminoso que não se arrependia dos seus crimes. Já são 2 agora, de espíritos entediados, porque as suas vidas foram vidas inúteis. Olha o problema da preguiça. Já ouvi falar, não sei aonde, acho que foi até um padre que eu ouvi falando disso aí. Falando dos 7 pecados capitais. De todos os 7 pecados capitais, o pior é a preguiça. Falei, nossa, é verdade, porque a preguiça, o indivíduo que não tem a força, a energia e o vigor, nada acontece na vida dessa pessoa. Até mesmo para os desencarnados, um espírito entediado, preguiçoso, é muito mais difícil de se arrepender e tomar o caminho de volta do que um espírito mau, mas que tem energia. Porque quando o espírito é mau, é vingativo, mas tem a energia, tão logo ele é convencido de que ele está agindo errado, ele vai usar aquela energia dele para poder se corrigir. Agora o espírito preguiçoso não, ele não tem energia. Ele pode até querer se corrigir, mas a preguiça é tanta, a fadiga é tanta para ele, que ele não tem forças para se corrigir. Que coisa medonha. Complicado. Olha só o espírito entediado. Algumas perguntas aqui, ó. Um espírito que também se apresentou espontaneamente ao médium, pedindo preces.
Vem a pergunta: o que vos levou a pedir preces? Olha a resposta dele: estou cansado de perambular sem objetivo. Há quanto tempo estáis nessa posição? 180 anos mais ou menos. Jesus. Aí você fala assim: faz uns 2, 3 anos que eu estou assim. 180 anos que ele vaga sem objetivo. Sabe aquela história da alma penada? É isso aqui. Que fizeste sobre a terra? Olha a resposta dele: nada de bom. Pergunta 2: qual é a vossa posição entre os espíritos? Estou na categoria dos espíritos entediados. Peraí, isso não forma categoria. Resposta: tudo forma categoria entre nós. Cada sensação encontra seus semelhantes. Os simpáticos se reúnem. Olha, vai dar o que falar essa frase, hein? Cada sensação encontra seus semelhantes. Às vezes a gente fica perguntando, para nós mesmos assim: nossa, o que será que vai ser de mim quando eu desencarnar? Para onde será que eu vou? Quem será que vai me receber? Gente, não tem mistério nenhum. Não precisa ser vidente, profeta, Nostradamus para saber o que vai acontecer. Você vai se reunir com as pessoas com as quais você se sintoniza. Olha bem as tuas qualidades, olha bem os teus defeitos, olha bem o que você faz na vida, olha só as suas aspirações, os seus desejos. Tudo isso cria um conteúdo energético que vai te atrair para o lado de lá, para indivíduos que vibram muito parecido com você. Então esse daqui estava reunido com quais espíritos? Entediados. Pergunta 3: por que, se não estáveis condenado ao sofrimento, por que ficou tão tempo sem avançar? Estava condenado ao tédio, que é um sofrimento entre nós. Tudo que não é alegria é dor. Olha que coisa. Condenado ao tédio. 4: que pôde vos ocasionar o tédio que lamenta? Consequência da existência. O tédio é o filho da falta de obras. Essa é outra frase linda que a gente tem que guardar na cabeça. Eu estou entediado. De onde que vem o tédio? O tédio é o filho da falta de obras. Todas as vezes que nós não desenvolvemos as nossas forças para algo bom, elevado, produtivo, positivo, automaticamente o tédio nos envolve. Então, quando nós estivermos entediados, pode ter certeza que a origem do tédio é a falta das boas obras, tanto espirituais quanto materiais, tá? Os espíritos que, como vós, erram em prova ao tédio, não podem fazer cessar esse estado quando querem? Resposta: nem sempre podem, porque o tédio paralisa a sua vontade. Sofrem as consequências da sua existência. Foram inúteis, não tiveram nenhuma iniciativa, não encontram nenhum concurso entre eles. E aí vem as instruções do guia do médium, falando que aquele indivíduo era um preguiçoso no mundo espiritual, que até mesmo pensar para ele era cansativo. Quer ver? Olha só. Olha a pergunta 9. Podeis dizer-me por que vossa escrita muda com frequência? Olha a resposta: porque você faz muitas perguntas para mim. Isso me fatiga, eu tenho necessidade de ajuda. Até para escrever o cara tinha preguiça de escrever. Olha só, 180 anos assim. O sofrimento dele aqui é pela perspectiva de um tédio sem fim. Todo mundo aqui já sentiu tédio, né?
Vocês já imaginaram a perspectiva de um tédio infinito? Eles têm essa ideia, eles têm essa noção. É um verdadeiro inferno ficar a vida toda, o infinito, a eternidade, sem fazer rigorosamente nada, entediado. Agora, olha a informação que o guia do médium dá. São espíritos dessa categoria que buscam a vida terrestre só como passatempo, para interromper a monotonia da vida espiritual. Opa! Epa! Peraí. São espíritos dessa categoria que buscam a vida terrestre como passatempo, para interromper a monotonia da vida espiritual. Alguém pode me dizer por que eu estou perplexo? Ninguém pode adivinhar? Ele já tinha monotonia no plano espiritual. Então são espíritos dessa categoria que querem fugir dessa monotonia e reencarnam como passatempo. Por que eu estou perplexo? Vou beber água enquanto vocês pensam aí. A encarnação anterior ele já era assim. Voltou para o mundo espiritual nessas condições e reencarnou nessas condições. Ele já era dessa forma. Passar por todo o processo de reencarnação, que é traumático, é um negócio sofrido, só para ficar fora da Terra. Planejamento reencarnatório. Todo mundo aqui já ouviu falar disso, correto? Nós aprendemos o quê? Antes de reencarnar, nós passamos por um planejamento reencarnatório. Que objetivo o quê? O crescimento espiritual. Olha a frase que o Espírito dá. Por isso que é interessante a gente estudar, prestar muita atenção nas palavras. São espíritos dessa categoria que buscam a vida terrestre como passatempo. Cadê o planejamento reencarnatório aqui? Quer dizer que existem espíritos que reencarnam sem planejamento reencarnatório? Sim, é a resposta. Ele busca a vida encarnada como passatempo somente. Sabe-se lá quantas vezes esse espírito fez isso? Reencarnou, desencarnou, reencarnou, desencarnou, reencarnou, desencarnou, só para fugir do tédio. Quando que o espírito desse vai despertar? Vamos ver quem que adivinha. Quando começar a acontecer o que com ele? Cansar de ficar ali. Quando aquele tédio atingir um grau, uma magnitude insuportável para ele, e ele decidir começar a agir de modo diferente. Normalmente esse despertar vem através de inúmeras dores acerbas, vidas difíceis, complicadas, a fim de impulsionar aquele indivíduo a buscar pelo menos alívio dos seus próprios problemas materiais. Esses espíritos são assim porque não tem energia para nada, né? O que leva o espírito a ter muita energia e não ter energia nenhuma assim como esses? A mente. É o próprio espírito que, utilizando da sua vontade, ele vai mobilizar todo o potencial energético que ele tem dentro de si. Exatamente. Tá? Vamos imaginar uma seguinte figura de linguagem, seguinte imagem para poder comparar isso. Um lago de águas calmas e tranquilas e uma usina hidrelétrica. O lago de águas calmas e tranquilas é aquele espírito que não mobiliza sua energia para rigorosamente nada, aquele tédio, aquela pasmaceira sem fim. A usina hidrelétrica é quando o espírito utiliza a sua força de vontade, o seu querer, em busca de algo, nem que seja algo ruim, mas ele usa aquela energia de alguma forma, ele entretém aquela energia de alguma forma, porque mesmo o espírito entediado, ele tem a energia dentro dele,
ele só não utiliza. Ele está em processo de passividade ali. Não é questão de não ter. Não é questão de não ter. É questão da passividade dele. Total passividade mental. É um não querer que bloqueia todas as energias da pessoa. Talvez de algumas encarnações, talvez ele, por exemplo, ele foi uma pessoa que não precisava ter, que foi, por exemplo, filho de uma pessoa bastarda, ele foi um rei, Pode. de uma corte, Pode. e ele acostumou ali nessa vida boa, nessa vida mansa, e não tomou, né? Pode seguir isso aí. Exatamente, né? Pegou gosto pela vida sem fazer rigorosamente nada e foi. Não duvide nada disso. Deixa eu vir. Fala. Conhecendo o processo reencarnatório, contração, processo de contração e expansão natural, mas até para fazer a contração ele não consegue fazer isso sozinho. Achar um corpo que vai receber, fazer o processo de contração, ele faz isso sozinho ou ele encontra isso no campo dele? O processo reencarnatório em si, se a gente pegar só o processo reencarnatório, sem nenhuma intervenção dos mentores espirituais, é um processo automático, é um processo natural. Quando o espírito faz jus a intervenções dos bons espíritos, ali os bons espíritos agem, o auxiliam, interferem na carga genética futura dele, todo um planejamento ali. Mas tirando esse planejamento, o processo é totalmente em bases automáticas e naturais. Por exemplo, imaginemos um casalzinho ali, homem e mulher, profundamente viciados em droga. E eles estão lá na casa deles, no ato sexual. Nós sabemos que quando o indivíduo é viciado em drogas, existe toda uma atmosfera fluídica de baixo nível que atrai espíritos desencarnados viciados em drogas também. Então, participando ali do ato sexual dos dois, você pode ter certeza que existem vários espíritos vinculados ali. No momento do êxtase sexual, gera um campo energético. Esse campo energético pode capturar algum espírito obsessor das imediações. Um laço magnético é feito. A partir daquele momento, o espírito vai reencarnar. Ele pode tentar fugir daquilo ali, porque ele percebe que alguma coisa está acontecendo. Ele pode até saber que ele vai reencarnar, mas ele não consegue. À medida que o feto ele vai se desenvolvendo em termos celulares, aquele laço magnético vai ficando cada vez mais tenaz, vai puxando o espírito reencarnante para o útero feminino. E ele vai ficar cada vez mais restringido e perder a consciência. É um processo reencarnatório sem nenhum tipo de preparo. Nenhum tipo. E é muito comum. Talvez espíritos como esse reencarnem da mesma forma. Fica vagando há 180 anos aqui na Terra, de repente é capturado por algum campo magnético ali no momento do ato sexual de alguém. Carnaval da vida e tudo mais. E assim reencarna. Não tem nenhum vínculo com Pode ter nenhum vínculo. o pai e a mãe. Nenhum vínculo no passado. No caso que eu dei exemplo agora, o vínculo ali é de interesses momentâneos, a droga. E por isso que não dá pra gente ficar surpreso, de repente aquele filho cresce e fica viciado. Sim. Porque a genética é forte. Não, gente. Ele já era antes de reencarnar. Era um dos obsessores, inclusive, ali do casal. E reencarnou. Que mundo que a gente vive, né? Que mundo que a gente vive. Mas tudo vai melhorar. Com certeza. Olha aí. O último depoimento. Um espírito chamado Xumene. Kardec ficou até em dúvida se era homem ou mulher, né? Ele pergunta. Ele fala assim, não, eu sou homem mesmo. Xumene. Olha as perguntas. A Kardec pergunta, quem sois? Homem ou mulher? Sou homem, e tão infeliz quanto possível. Sofro todos os tormentos do inferno. Olha a ideia dele, se acreditava no inferno. Mas se o inferno não existe, como podeis sentir os tormentos? A resposta, pergunta inútil. Outra pergunta, se disso me dou conta, outros podem ter necessidade de explicação. Resposta, com isso não me preocupo.
Pergunta: o egoísmo não está no número de causas do vosso sofrimento? Resposta: talvez. Se você quer ser aliviado, começai por repudiar os vossos maus pendores. Resposta: não se preocupe com isso. Não é da tua conta. Espírito cavalinho esse, né? Ô, Daniel, todos esses que você fez perguntas, Vou falar. as respostas são maravilhosas, comuns. Não me perturba. Quero saber. Não me perturba. Exatamente. Ó, não é da tua conta. Comece por orar por mim como pelos outros. Quer dizer, a gente falou que não é da tua conta, ó, reza por mim. Não é da tua conta, reza por mim. Pergunta: se não me ajudar com o vosso arrependimento, a prece será pouco eficaz. Resposta: se você fala em lugar de orar, vai me ajudar bem pouco. Ou seja, para de falar, reza para mim. Nossa Senhora, isso é chuva. Desejais, pois, avançar? Talvez, não sei. Vejamos se a prece vai aliviar os sofrimentos. É o essencial para mim. Então, junte-se a mim, com vontade firme, para obter alívio. Vem, vamos rezar junto. Vai sempre. Vai na frente. Pergunta, depois da prece do médico: está satisfeito? A resposta do Espírito: não como gostaria. Olha, um remédio aplicado pela primeira vez não pode curar uma ferida antiga. Resposta: é possível. Quereis retornar? Claro, se você me chamar. Aí ele foi embora. Nossa, isso é complicado. Vocês estão vendo? Então, nem sempre numa reunião mediúnica, ou durante uma comunicação mediúnica, a primeira conversa já vai converter o espírito. A não ser que o indivíduo esteja na beirinha do arrependimento, né? Caso contrário, um sujeito como esse, são necessárias várias conversas. Como que você vai encontrar brecha para poder convencer esse indivíduo que ele está errado, que ele precisa melhorar? Difícil, né? Ele só dá patada, não dá brecha nenhuma para ninguém, né? O médico querendo ajudar e ele se esquivando de todas as formas possíveis aqui. Mas o guia do médium falou o seguinte: olha, meu filho, o guia do médium falando para o médium, tenha coragem e perseverança. Com o tempo, essas ideias que você jogou, mesmo a contragosto dele, ele vai refletir. Isso também se aplica aos encarnados. Primeiro se desenvolve a crença, depois se desenvolve a fé, e por último se desenvolve a transformação. Olha que bonito, né? E às vezes são necessárias várias encarnações para isso acontecer. Então aqui nós temos 3 níveis, talvez, de espíritas: aquele que acredita, aquele que desenvolve a fé e aquele que aplica em si o conhecimento. Tá? A gente que tem que saber qual nível que a gente se encontra, né? Entre os endurecidos, há os maus e aqueles que não fazem mal, que estacionam por orgulho, indiferença e apatia. Esses são os piores. Conforme eu disse, os maus, quando você muda a cabeça deles, eles usam a energia para poder se recuperar. Agora, aqueles que estão fatigados, ou aqueles que são orgulhosos, muito complicado, muito difícil. E assim a gente termina o capítulo de número 7 dos espíritos endurecidos. Comentários? Perguntas? Sim, professor. Todos que vieram aí pediram prece. São por isso, olha, que é prece, mas, por exemplo, no momento que ele está manifestando, ele está pedindo prece. Cala a boca, faz prece. Mas aí não dá tempo, né? Porque o período dele ali é curto, nem pergunta o nome para fazer prece após ele. Pode. Durante uma comunicação mediúnica, a gente pode perguntar para o espírito o nome dele, sabe? E é até interessante a gente fazer isso para quê? Para criar um vínculo.
Porque se você começa a tratar o espírito com um certo grau de familiaridade, e ali você começa a desenvolver uma empatia. E é nesse desenvolvimento de empatia que você vai conseguir atingir o coração dele. Então você pode perguntar, eu me chamo João, né? Ô João, fala da sua vida, João, como você esteve aqui, família. Quer dizer, você começa a falar com essa familiaridade com empatia. Agora, há espíritos que não querem falar o nome, e há aqueles que nem se lembram do nome que tinham. Nem se lembram. Cada caso é um caso. Mas o interessante é sempre tratá-los como seres humanos, porque são. Né? Dá para a gente notar, desde os espíritos felizes, conforme a gente viu aqui, até os espíritos endurecidos, viram a diferença das respostas? Na categoria das respostas, os bons espíritos, cada resposta é isso aqui, ó. Já esse endurecido, resposta curtinha. Não é da tua conta. Reza por mim. Talvez. Eles não querem muita conversa. São seres humanos. Quando a gente está pé da vida com alguma coisa, a gente é assim, né? A gente não quer muita conversa. Palavras curtas, frases curtas. E eles estão nesse estágio. Então é interessante a gente buscar entender a situação do espírito, para buscar intervir de uma maneira tal para fazer o despertar. Porque cada caso é realmente um caso. Não dá para falar para todos os espíritos rigorosamente a mesma coisa. Não dá. Da primeira vez é muito raro a gente conseguir algum sucesso. É lançando as sementinhas que a gente consegue alguma coisa. Sim, sim. Esses espíritos felizes, por um acaso, eles já foram em alguma época endurecidos também? Orgulhosos? Muito provável, muito provável. A gente está no mundo de provas e expiações, né? Onde o mal supera o bem. Então aqueles que são felizes hoje, muito provavelmente em vidas passadas, foram orgulhosos, endurecidos e tudo mais. Raríssimos são os espíritos, né? Dá para contar talvez os dedos nessa terra aqui, daqueles que nas suas escolhas, nas inúmeras reencarnações, escolheram melhor do que pior. São raros. Na grande maioria dos casos, eles são espíritos que são falidos, que caíram, que através da dor, do sofrimento, se arrependeram e resolveram, através do arrependimento, se reabilitar. A grande maioria dos casos é isso. A nossa terra é um hospital, é uma escola e é uma penitenciária. Tudo isso daí. Provas e expiações, tem como fugir disso. Sim. A verdade de tempo do plano espiritual é o mesmo que o nosso aqui ou é diferente? Tempo? É. Para um espírito que está sofrendo, o tempo é mais longo. A sensação de sofrimento dele ali faz com que o tempo passe de maneira mais lenta, mais dilatada. Então, enquanto são 100 anos para nós, para eles são 300. Agora, se o espírito é bom, o tempo passa rapidinho. 100 anos para nós, para eles, 5 anos. Né? Dizem as Escrituras Sagradas que 1 milhão de anos é 1 minuto para Deus. Para Deus é como se tudo fosse um imenso presente. Os hindus, eles falam que o universo é como se fosse uma explosão de luzes, né? Porque Deus, como Ele está nesse eterno presente, o nascer e o morrer das estrelas, o nascer e o morrer das galáxias acontece em fração de segundo para Ele. É como se fosse uma eterna noite de fogos de artifício. Eu vi uma matéria de 2 estrelas que se fundiram e explodiram no espaço delas. E essa informação chegou aqui agora, depois de anos-luz. Sim, exato. Tem muitas estrelas que a gente vê no céu que não existem mais, mas que só a luz delas está chegando para a gente só agora. Só pensar que um ano-luz tem 9,4, acho que trilhões de quilômetros. Me corrija se eu estiver errado. 9,4 alguma coisa. Quer dizer, uma coisa absurda em termos de distância. A ciência agora, cujo qual você atrás, a descoberta de 2 milhões de satélites, né, próximo da nossa Terra. Sim, estão descobrindo muitos também exoplanetas.
já se conta as centenas o número de exoplanetas, ou seja, são aqueles planetas que estão em outros sistemas solares que não aqui da Terra. É questão de pouco tempo deles descobrirem vida fora da Terra. Mas eu acho que é a vida fora da Terra que vai se revelar primeiro. Eu acho que eles já estão preparando a cama aqui, entendeu? Para de repente, quem sabe daqui a algumas décadas, quando a gente tiver um pouquinho melhor, mais tranquilos, né? Já talvez no mundo de regeneração, pousar um disco voador aqui e falar assim, vocês não estão sozinhos no universo. É questão de tempo. O próprio Jesus fala, né? Que na casa do meu pai, Jesus, quando falou isso, falava dos planos espirituais, mas falava também dos inúmeros planetas, né? Sim. Presentes no universo. Ok? Semana que vem, então, faremos a nossa palestra de Natal. E aí, o último capítulo aqui, que é um capítulo fantástico, Expiações Terrestres. Vou fazer por vídeo, vou gravar e mando nas redes sociais do centro, tá? Facebook e YouTube. Boa pergunta. Não sei quando eu vou mandar, né? Talvez mais no finalzinho desse mês, assim, comecinho de janeiro. Eu dou minha palavra que isso vai Vou acontecer. ficar muito apreensivo. Não fique. Não se turbe o vosso coração.